Muita paz aos corações de meus irmãos e de minhas irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor de nossas vidas. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe neste encontro. Que possamos iniciar o estudo sobre o livro Vinha de Luz de nosso irmão Emanuel, lição 74, cujo título é Maus Obreiros. Maus obreiros, aqueles que obram mal, maus servidores. Assim, o texto do Evangelho fala-nos desta forma: guardai-vos dos maus obreiros. São palavras de Paulo e elas estão na sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Assim, irmãos, nós podemos começar a entender que mesmo na época de Paulo, lá, logo após a obra divina de nosso Mestre Senhor Jesus, os maus obreiros já se faziam presente na obra do Senhor. Guardai-vos dos maus obreiros, é a recomendação de Paulo. E durante todos esses séculos, nós podemos ter a certeza de que os maus obreiros continuaram na obra do Senhor, perturbando, desarmonizando, insinuando-se através do mal, para que a concretização do bem e do amor sofresse prejuízos, como vem sofrendo até os dias presentes, porque ainda nos dias atuais, em todos os templos religiosos, os maus obreiros estão presentes. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado, a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Essas palavras já são de Emmanuel. Então, Emmanuel está reforçando a recomendação de Paulo para que os bons discípulos se precatem contra o assédio dos maus. A obra precisa dos bons e os bons precisam vigiar a intromissão do mal, a fim de resguardarem-se, de cuidarem-se. Em todas as atividades do bem, todas, quaisquer que elas sejam, o trabalhador sincero, o discípulo de Jesus, o guardião da palavra e da pureza sagrada das palavras do Mestre, necessita, como nos fala a lição, preservar-se. Necessita preservar-se contra o veneno que os maus obreiros destilam. Nós vamos ver daqui a pouquinho como eles insuflam na sua presença a perturbação e a desordem. E esse veneno, que sempre procede em todas as atividades do bem dos servidores infiéis, daqueles que são agentes das sombras, filhos do diabo, se podemos assim nomeá-los. Não são representantes do Senhor, embora se apresentem como tais nas casas espíritas, nas casas cristãs, protestantes, católicas, não importa. Onde existe o trabalho do bem, sempre podemos encontrar pelo caminho esses obreiros infiéis. Enquanto os servos leais, aqueles que se dedicam, se desvelam
nas obrigações que lhes são deferidas, porquanto o servidor leal é aquele que cumpre com a sua obrigação, com os seus deveres, com as suas responsabilidades fielmente, sem desviarem-se dos postulados de amor e caridade que nos prega e ensina esse mestre de amor. E aí, os maus obreiros, enquanto os servos leais, dedicados, se desvelam no cumprimento de suas obrigações, os maus obreiros procuram o repouso indébito, ou seja, estão sempre encostados nas costas daqueles que os carregam na realização dos serviços. E além disso, ficam conclamando companheiros a deserção e a revolta. Quantos não existem de servidores no bem que são revoltados? Por causa disso. Por causa dos maus obreiros que lhe vivem insuflando tais sentimentos na alma. Outros tantos são induzidos e levados a abandonarem o encontro divino e sagrado com Jesus e, dentro da doutrina dos espíritos, com os amigos espirituais. São os desertores, são aqueles que abandonam os postos de trabalho, muitas das vezes acossados pela influência dos maus servidores, dos maus trabalhadores. Ao invés, os maus obreiros, de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, porque todo trabalhador tem compromisso. Não existe uma única alma na Terra que não tenha trazido consigo compromissos assumidos diante da divindade maior, que é Deus, nosso Pai, para a realização de sua obra, através dos dons sagrados e divinos que o Pai conferiu a cada um de seus filhos. Todos nós, sem exceção, trazemos compromissos assumidos na esfera maior da vida. Só que aqui os bons se desvelam no cumprimento da obra e os maus entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. São os debochados, os cínicos, aqueles que vivem na malícia, utilizando-se do verbo para poder criticar, apontar, ajuizar opiniões contrárias ao bem, julgar tudo aquilo que o Senhor Jesus não recomenda. Esses maus obreiros fazem com o propósito de estabelecer desarmonia, dissensão. E quando agem assim, eles menosprezam, ou seja, demonstram desprezo pelos seus colegas e companheiros de objetivo sagrado, de trabalho, de luta, de sacrifício, de renúncia, para que a obra do bem se realize e se concretize. Os maus obreiros estimam as apreciações desencorajadoras. Meu Deus do céu, como eles esfriam o ânimo daqueles que chegam cheios de esperança, de renovação, de progresso, de luz. E, no entanto, esses são os primeiros a jogar uma ducha de água fria sobre o coração de seus irmãos. Apreciações desencorajadoras que desestimulam o trabalhador do bem, os novatos, aqueles que estão começando, os neófitos. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução. Todo projeto de obra em execução, muitas das vezes,
traz insegurança. Embora saibamos da necessidade de se estabelecer um projeto antes da realização, muitas das vezes, em nossas precipitações, nós não estabelecemos esse projeto com muita firmeza, com muito acerto, com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, com muita atenção, né? E eles se fixam justamente nos ângulos ainda inseguros da obra, ou seja, daqueles pontos ainda frágeis, que precisam de apoio, de amparo, de sustentação, para que possam ser realizados com segurança. E se despreocupam das realizações já feitas, ou seja, eles só têm olhos de ver as partes inseguras, as partes frágeis, né? Aquelas que ainda estão em estudo, em projeto. Toda alma tem seu projeto, tem suas realizações, e nós somos inseguros, muitas das vezes, naquilo que fazemos. E aí, essas almas, esses maus obreiros, são aqueles que vêm estabelecer maior perturbação e desânimo. Se manuseiam textos legais para que observem como farão valer seus direitos com esquecimento de deveres. É o texto. Ou seja, eles procuram nos textos apenas aquilo que lhes é conveniente para que possam exigir de seus irmãos as atenções que desejam. A exacerbação de seu orgulho, de sua presunção, de sua vaidade, com total e absoluto esquecimento de seus deveres, de suas responsabilidades. Estão mais preocupados apenas nos seus direitos. Esse outro item também é muito interessante. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção. E nós acreditamos que eles realmente estão prestando atenção naquilo que nós estamos falando, né? Estão interessados em nome da amizade, em nome do carinho, né? Em nome da fraternidade. Eles nos ouvem as palavras alheias, as palavras com religiosa atenção, para extraírem os conceitos verbais menos felizes, que são aqueles de que nós ainda participamos na vida. São os comentários infelizes, né? Sobre o quadro da vida, sobre o trabalho, as lamentações, as murmurações, que muitas das vezes numa conversação se estabelecem. Esses se fixam apenas nesse lado. Os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem depois, com os seus comentários, as perturbações, as desordens, as separações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Ciúmes, inveja. São maus obreiros e ainda carregam em seus corações sentimentos dessa natureza. Por isso, não têm a capacidade de observar o progresso alheio sem sentir inveja, sem sentir ciúme. E aí, atacam aqueles que estão realizando a obra com zelo, com dedicação, como os bons servidores os fazem. E aí, são covardes, bajuladores e outros títulos, né, depreciativos que eles são capazes de criar para poder estabelecer no coração de seus irmãos a mágoa, a tristeza, o desalento. Destacam os defeitos de todas as pessoas. São daqueles, irmãos, que só veem defeitos. Não são capazes de ver uma atitude boa, um bom sentimento no coração de seus irmãos. Só os defeitos. E nós sabemos
quem são. Eles chegam aos nossos ouvidos o tempo todo, na maledicência, na intriga, na fofoca, só para falar mal e apontar os defeitos de seus irmãos. Enchem os nossos ouvidos com o seu verbo destruidor, nocivo, infeliz. Tem olhos só para o mal, mas só para o mal dos outros, não para o seu próprio mal. Não para observarem a si mesmo, as suas deficiências, o mal que praticam, como maus obreiros que são. Esses não. Só veem e comentam o defeito das obras. Estão sempre prontos à crítica, ao apontar o dedo. As observações felinas e se alinham frases brilhantes, nos fala a página, e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Pois é, perversidades ocultas, vinganças sórdidas, calúnias, difamações, ataques baixos, tudo por trás, na covardia. Não tem a coragem de enfrentar, não tem a coragem de dialogar, só se utilizam dessas perversidades ocultamente. E ainda chamam os trabalhadores leais de covardes. Esses, irmãos, estão aí, à nossa volta, e não são difíceis de serem identificados. Nós sabemos quem são, nós podemos identificá-los. Essas são as características dos maus obreiros e que a lição nos apresenta. Tem mais, semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, que significa separação, divisão. Semeiam a dúvida, a desconfiança, quando percebem que o êxito vem próximo, ou seja, não podem ver a realização de ninguém, a ascensão de ninguém, o progresso de ninguém. Vêm com as suas palavras venenosas insinuar e colocar no coração do trabalhador fiel as dúvidas, estabelecer desconfiança entre os próprios trabalhadores do bem. Assim eles agem, porque não querem ver as realizações promissoras realizando o trabalho com vontade e determinação, trabalho esses que eles não são capazes de realizar. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Esses, então, são facilmente encontráveis dentro das instituições. Os maus obreiros, calúnias, suspeitas entre aqueles que coordenam e aqueles que executam, aqueles que dirigem e aqueles que obram. Sempre, sempre com as suas línguas venenosas. Fazem-se advogados para serem acusadores. Adoram acusar, adoram falar mal. Vestem-se à maneira de ovelhas, apresentam-se como tais, como ovelhas, né? Dóceis ali, né? Mas por trás, como nós vimos, por trás, ocultamente, sorrateiramente, são lobos disfarçados. São cruéis, perseguidores do bem, mascarados, hipócritas. Finge-se passar por homens de bem para poderem realmente
espalhar a perturbação e a desordem. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Ah, como gostam de se fazerem de vítima. E aí, irmãos, fazendo-se de vítima, quando alguma coisa lhes aborreceu o espírito, lhes contrariou a alma, e aí fazem-se de vítimas e saem como verdugos, espalhando o ódio, o veneno, a vingança, a revolta que seus corações se acham impregnados. É assim que nós precisamos entender. Guardai-vos dos maus obreiros. É a advertência de Paulo e de Emmanuel. Saibamos, irmãos, realmente identificarmos a presença desses elementos nocivos à causa do bem e darmos a ele ou a eles o que merecem. Precisamos realmente cuidar. O conselho do apóstolo aos gentios. Paulo permanece cheio de oportunidade e significação, nos fala Emmanuel. É um conselho, a fim de que possamos manter a nossa integridade espiritual, porquanto o veneno verbal que esses maus obreiros destilam, se encontrarem acesso à nossa alma, também poderão adoecer-nos até mesmo o espírito. Assim, precisamos permanecer em nossa fé, em nossa confiança, na realização da obra que o Senhor bom Deus colocou em nossas mãos como trabalhadores do bem, como discípulos de Jesus, sem temermos nada, mas preservando-nos do acesso desses maus obreiros ao nosso coração, do assédio dessas forças sombrias, para que a nossa luz não se apague pela deserção ou pelo abandono da obra, ou até mesmo pelo desânimo, pelas tristezas, pelas mágoas, pelas divisões que esses maus obreiros são capazes de estabelecer em torno de seus passos. Abençoe-nos, nosso divino e amado Mestre e Senhor Jesus. Que a sua paz seja a nossa paz. Que o seu amor seja o nosso amor. E que a sua luz seja a energia necessária às nossas almas para que possamos caminhar, mesmo nas trevas, com segurança, iluminados pela luz desse Mestre. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e ampare sempre. Muita paz a todos, agora e sempre.